anterior ali de ciências, o professor estava falando para você sobre materiais naturais, materiais sintéticos e transformações da matéria, né? Transformações químicas da matéria. E o professor disse que essas transformações químicas da matéria, então, elas são de extrema importância, elas são extremamente importantes, né? Para serem utilizadas aí pela indústria de uma maneira geral e para produzir, né, muitas coisas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais sintéticos, né, que são o quê? Que são esses materiais que a gente produz, né, se fazendo valer então desses conceitos de transformações da matéria, onde a gente então não vai encontrar esse tipo de material numa forma natural, né? Não vai encontrar eles é, surgindo lá do nada na natureza, tá? Então esses materiais aí existem uma variedade muito grande, tá? Deles, exemplo aqui, ó, as garrafas PET, né? Plástico, adoçantes, o nylon, enfim, tem a borracha sintética, né? Acrílico. Então existe uma série de materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia e que são produzidos aí pelas indústrias, né? Pelas mais variadas indústrias, se fazendo valer daqueles conceitos lá de transformações da matéria, né? Existem várias transformações, não só transformações que são utilizadas em escala industrial, mas, por exemplo, um fruto que está amadurecendo, isso é uma transformação química, né, que está acontecendo ali dentro desse fruto. Transformação, então, da matéria mediada ali por fito-hormônios, né, que se tem naquele fruto lá. Então, essas transformações, elas nos afetam aí de uma maneira bem grande, né? Então, uma das indústrias aí que acabou surgindo, né, um ramo, vamos supor assim, de indústrias que acabou surgindo e que tem uma influência muito grande na nossa vida é a famosa indústria química, né? Que depois, né, com os adventos aí de revoluções industriais que aconteceram aí ao longo da história, onde se melhorou, né, vamos dizer assim, a qualidade do maquinário utilizado na produção, né, se melhorou também enfim, a tecnologia de uma maneira geral e a capacidade de produzir, né, se aumentou muito essa capacidade de produção. Então, dessa indústria química, por exemplo, tá um exemplo bem tranquilo que faz parte da nossa vida todos os dias, né, e espera-se que faça pelo menos 3 vezes por dia, que tem a ver com a questão da alimentação. Então, para produzir alimentos hoje, né, aí de uma forma mais, né, de uma forma que seja mais eficiente, é necessário se utilizar fertilizantes, né, é necessário se utilizar aquilo que o pessoal chama de defensivos agrícolas, que é uma palavra bonita, né, os famosos venenos aí, né, ou agrotóxicos. Então, hoje, infelizmente, se tem que produzir dessa forma. Isso é produzido, então, pela famosa você tem que produzir alimentos dessa forma, e isso é feito pela famosa indústria química, né? E aí gira um mercado, né, econômico aí muito grande em cima disso, né? Porque a base aí de tudo, né, começa com a boa alimentação, com a capacidade de produção. Então, quimicamente, assim, uma infinidade de coisas que vocês puderem imaginar são produzidas por essas indústrias. Justamente dentro dessa linha ainda da química, né, uma das indústrias que mais ganha dinheiro aí no mundo, né, que é a famosa indústria da farmácia, a indústria farmacêutica. Então, durante muito tempo na história dos seres humanos aí, né, as pessoas elas se utilizavam de medicamentos mais naturais, né, chás, né, infusões aí com folhas de plantas, extraindo isso aí. Tem relatos muito antigos de que as pessoas já se utilizavam, né, dessas técnicas aí para fazer tratamento, já utilizavam extratos de planta há muito, muito tempo, tá? Isso aí antes de Cristo, inclusive. Então, as pessoas já se faziam valer, né, desses conhecimentos aí. E, assim, um exemplo bem tranquilo, mas ali, por exemplo, na região do litoral de Santa Catarina, né, há muito tempo atrás, quando os pescadores eles saíam e ficavam bastante tempo no mar, enfim, às vezes se machucavam e tinham feridas, né,
e eles utilizavam uma plantinha que tem lá na Restinga, que chama erva de baleeira, né? Ela é uma planta que tem um poder cicatrizante bem grande. Então eles mascavam a folhinha daquela, colocavam no machucado, e ali eles, né, sabiam que ficaria tudo bem. Hoje é uma planta aí utilizada pela indústria da farmácia, né, para produzir aí alguns medicamentos. Estão se fazendo valer de uma coisa que se chama conhecimento tradicional associado, né, que é quando um povo conhece o poder, vamos dizer assim, terapêutico de alguma planta e tal, e depois vai lá um cientista e aí estuda e acaba desenvolvendo um remédio daquilo ali. Então, essa indústria da farmácia, né, ela começa a se desenvolver para fazer o quê? Para sintetizar esses remédios, né, com base em quê? Com base em plantas, com base em venenos de muitos animais, né? Essa serpente que está aqui, ó, na imagem, se chama Bótrope jararaca, tá? A famosa jararaca, uma das serpentes aí que mais, na verdade, a serpente que mais causa acidentes no Brasil, porque ela é bem agressiva, porque ela habita regiões que o ser humano, né, naturalmente vive, né? Então, do veneno dessa serpente, só um exemplo, tá? Do veneno dessa serpente aqui, o pessoal começou a observar o quê? Que muitos pacientes que eram picados por jararacas chegavam no hospital e apresentavam a pressão baixa, a famosa pressão, tá? Pressão baixa. E aí era um dos sintomas. Então, um pesquisador brasileiro conseguiu aí, em parceria com o pessoal da Inglaterra, isolar somente aquela parte do veneno lá que fazia baixar essa pressão. E disso surgiu um medicamento aí que foi utilizado, não sei se ainda hoje tá? Para mim que não era mais, mas enfim, que foi utilizado durante muito tempo como um antihipertensivo, tá? Para controlar aí a pressão arterial, que se chama captopril, tá? Surgiu do veneno dessa cobrinha aqui. Então, a indústria da farmácia ela se vale, né, dos produtos que são encontrados na natureza, vamos supor assim, de materiais naturais, né, para produzir sinteticamente produtos que vão ter uma, vamos dizer assim, uma concentração maior, por isso que muitas vezes eles apresentam eficácia mais rápida, uma concentração maior do princípio ativo, né, que é aquilo que vai de fato fazer o medicamento funcionar. Né? Existe uma situação entre você tomar um chá e você tomar um remédio. Lógico que muitos remédios são feitos dos extratos das plantas, mas o remédio ele vem numa dose, né, que espera-se que dê certo lá no teu organismo e tudo mais. Todo remédio sempre vai ter um efeito colateral, né? Mas assim, ele vem numa dose certa. Para você fazer um chá, e esse chá ser todo funcional, existe uma medida, né? Existe uma dose a qual você, vamos supor, teria que tomar. Então, essa é a diferença. O medicamento já vem numa dosagem apropriada, né? Enquanto o chá, muitas vezes eu não tenho essa dose correta, né? Além disso, muitas pessoas às vezes dizem, vamos tomar um chá de quebra-pedra, tá? Uma planta lá famosa quebra-pedra, que o pessoal toma lá para quem tem pedra nos rins, né? Para estar expelindo. Então, às vezes, o quebra-pedra aqui, tá? O pessoal chama a planta de quebra-pedra planta A. Lá em outra região, eles vão chamar de quebra-pedra uma planta que é totalmente diferente dessa. Então, às vezes, acontece esse tipo de confusão, né? Que acaba sendo um problema. Enquanto o medicamento, não, ele pode mudar, às vezes, o nome comercial, né, do medicamento, mas o princípio ativo, né, permanece. Então, você vai só por aquilo que é funcional nele, tá? Um exemplo aí de um grande avanço que aconteceu, né, na área, vamos supor, da farmácia e da própria medicina, né, da indústria química de produção, foi uma descoberta que esse cara aqui fez, né, um biólogo, médico, cara, né, um monstro aí da pesquisa, o Alexander Fleming, ele descobriu um medicamento chamado penicilina, que provavelmente vocês já devem ter feito uso, o professor também já fez, que é um dos componentes aí daquela famosa injeção lá, benzetacil, né, que dói bastante, tal. Uma injeção que se você já precisou tomar aí essa injeção, você não quer tomar outra, né? Ela é eficaz naquilo que ela se propõe a tratar, mas dói, fica bem dolorido, né? Dói bastante ali. Esse cara aqui, ele estava fazendo um estudo, né, para encontrar aí um bom remédio que fosse capaz de matar bactérias, tá? Então ele queria achar um antibiótico, que é o nome dado aí a esses medicamentos.
E ele, né, não conseguia e tal, e saiu de férias. E nessas férias que ele acabou saindo, ele esqueceu essas plaquinhas aqui, ó. Essa plaquinha aqui chama placa de Petri, é uma placa onde os cientistas eles utilizam para criar, né, as, vamos supor, bactérias, né? Eles colocam aqui um gelzinho rico em açúcares, rico em nutrientes para essas bactérias, e aí colocam dentro de uma estufa para manter a temperatura e essas bactérias então começam a crescer aqui, né? E aí ele vai utilizando lá os medicamentos, né, para ver se o medicamento mata a bactéria ou não, vai fazendo os testes que ele tem que fazer. E aí esse cara saiu de férias e deixou várias placas dessa aqui, enfim, jogadas lá no seu laboratório, vamos dizer assim, numa pia, né? E quando ele retorna de férias, ele percebeu que alguma coisa tinha crescido dentro dessa placa, né? E era um fungo, ó, esse negócio verdinho aqui, ó. Percebeu que era um fungo. E aí ele tava lá, ia lavar, né, essas placas para recomeçar aí os seus estudos. E aí um ajudante dele chegou e naquele momento perguntou, né, como que estava ali a pesquisa, tá tudo certo, tal. E aí nisso ele pegou uma placa, deu uma olhada melhor e começou a mostrar essa plaquinha aqui pro ajudante dele lá, né? E explicar. E naquele momento, em uma das placas, ele percebeu que esse fungo que tinha crescido aqui no meio, tá? Esse negócio verdinho aqui, que ele tinha matado as bactérias, né? Que tinha um espaço ali onde as bactérias não tinham crescido. E dessa observação ele começou a estudar, ele pensou, não, deve ter alguma coisa nesse fungo aí que, né, que é funcional. E daquilo, então, nasce um dos maiores, né, provavelmente o maior descoberto de antibiótico aí da nossa existência, a famosa penicilina, né? É, extremamente eficaz, né? Muita gente deixou de morrer por conta do uso da penicilina, não tinha efeitos adversos aí no ser humano, né? Só que ela tinha uma limitação porque ainda não era possível produzir isso aqui em uma escala grande, tá? Uma grande quantidade. E aí ela só foi possível, né? O pessoal só se despertou depois com o advento da Segunda Guerra Mundial, né? Onde o pessoal então começa a produzir a famosa penicilina, né? Hoje tem várias gerações aí, quando ela surgiu, ela matava boa parte das bactérias, tá? Uma grande parte, e hoje ela já não é tão eficaz, né? Porque as bactérias elas são selecionadas, vamos dizer assim, né? Quando você usa antibióticos, você acaba deixando só as bactérias que são resistentes àquele antibiótico, né? Com vida. E aí você, por isso que você tem que ficar alterando fórmulas, né? O tempo inteiro, alterando medicamentos e tudo mais, né? Você acaba criando as famosas superbactérias, né? Se utilizando disso aqui. Então, esse medicamento aqui só foi possível, né, depois, em grande quantidade, com o advento aí da Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, né, que as guerras, muitas vezes, assim, é um negócio horrível, muita gente morre, é triste e tal, né? Mas ela traz aí, vamos supor, como consequências secundárias, né, muitas melhorias também, muitos avanços aí, né, de uma maneira geral. Sobre materiais sintéticos aí, medicamentos, a indústria, o professor queria comentar isso aí com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade, tá? Para perguntar. A atividade de vocês está bem tranquila, são duas questões. E uma delas é para vocês analisarem aí se tem, né? O professor já sabe que tem, né, indústrias grandes aqui em Santa Cecília. E o que essas indústrias fazem, né? O que elas produzem? Bem tranquilo aí, né? Vocês podem, enfim, pesquisar, perguntar, falar com o pai, falar com a mãe. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem aí para o professor, que aí eu auxilio vocês, tá bom? Beleza, professor, Tranquilo? então, obrigado. Nada.